Olá amigos, meu nome é Lira Cepeda, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Casa de Amor. Que a paz de Jesus esteja com todos. A nossa conversa de hoje será sobre os falsos profetas da erraticidade, que se encontra no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Para iniciarmos, vamos nos harmonizando, pedindo a intuição dos nossos amigos espirituais, que eles nos intuam e nos coloquem as palavras corretas nos pensamentos, a expressar cada pensamento e que sejam pensamentos alinhados com os ensinamentos do Mestre Jesus. Dando continuidade ao nosso ciclo de conversa da assistência espiritual do Centro Espírita Casa de Amor, o tema de hoje será os falsos profetas da erraticidade. Para iniciar, convém que esclareçamos o que vem a ser um profeta no sentido evangélico. A definição de profeta é todo ser enviado por Deus para uma missão de instruir os homens e de revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Esse profeta, ele pode estar encarnado ou desencarnado. Quando está encarnado, é o que Allan Kardec definiu como médium. Essa definição foi dada pelos espíritos a Kardec quando da codificação das obras espíritas básicas, precisamente o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. Um profeta desencarnado será quando o médium chegar no mundo espiritual sem o corpo de carne. Importante ressaltar que assim como existem médiuns desencarnados imperfeitos, da mesma forma existem médiuns desencarnados na mesma qualidade de imperfeição. Porque ser médium não é sinônimo de perfeição ou de evolução, uma vez que quando desencarnamos, levamos conosco nossas qualidades e defeitos. Sendo assim, existem bons e maus médiuns nos dois planos da vida. Outro termo importante a ser definido é o termo erraticidade, que nada mais é que o estado dos espíritos nos intervalos das encarnações no mundo espiritual. Pois bem, Jesus fez um alerta de que haveriam falsos profetas nos dois planos da vida. E não podemos acreditar em todos os homens e nem em todos os espíritos. E desde os tempos de Jesus, existiam bons e maus profetas. Essa informação nos foi trazida pelos apóstolos Mateus e Marcos. E o que são maus médiuns? São aqueles que exploram os fenômenos mediúnicos em proveito próprio, se aproveitam da boa-fé das pessoas. Esses maus médiuns não utilizam a mediunidade para o fim que ela lhes foi concedida. E para que essa mediunidade foi concedida? Para fazer o bem, para praticar a caridade, trazer alento aos que sofrem, trazer benefícios de cunho coletivo e não individuais e pessoais. Quem nunca ouviu falar daqueles que cobram para ler as mãos, jogar cartas, fazer trabalhos de descarrego e outras modalidades congêneres? Será que com esses propósitos, tais médiuns encarnados terão a simpatia e a ajuda dos bons médiuns desencarnados? A resposta é não. Ficarão à mercê dos falsos profetas da erraticidade, dos quais nos alertou Jesus. Geralmente, esses maus médiuns ou maus profetas não agem de acordo com o que falam. É aquele famoso ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E onde estão esses falsos profetas? Estão em toda parte, tanto no plano material, encarnados, como no plano espiritual, desencarnados, utilizando-se uns das vibrações dos outros para retardar a marcha da evolução da humanidade. O Espiritismo veio revelar onde estão os maus profetas da erraticidade, que nada mais são que os espíritos desencarnados e enganadores. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, nos fala que uma das primeiras constatações que ele fez foi que os espíritos nada mais são que as almas dos homens que estavam encarnados na Terra. Portanto,
Se eram maus, continuam maus. Se eram medianos, continuam medianos. Se eram bons, do mesmo modo, seguem sendo bons onde eles estiverem. Kardec também nos esclareceu que esses falsos profetas da erraticidade podem ser muito inteligentes e se passarem por pseudos sábios e conseguem imitar quase tudo, menos as qualidades morais e os bons sentimentos. Eles atuam pela mediunidade daqueles que, encarnados, vibram na mesma faixa que eles. Eles são os hipócritas e os enganadores, dos quais nos alertou Jesus que deveríamos repeli-los veementemente. E onde podemos ver esses enganadores? Nos lugares mais comuns, nas redes sociais, pregando uma vida de falsos prazeres e felicidades, baseando-se somente na aparência, confundindo as pessoas menos avisadas de que essas vidas são falsas e que não devem servir como parâmetro a ser seguido, plantando dúvidas de todas as ordens nessas pessoas, retardando o crescimento e a obra da libertação da humanidade. Porque nós ainda estamos amarrados, presos nas imperfeições morais. Os falsos profetas da erraticidade são espíritos que aparentam amor e caridade, mas na verdade são só aparência e semeiam desunião para nos manter na inferioridade moral que todos ainda trazemos em nós. Daí a necessidade do estudo sério da doutrina espírita para conhecermos os caracteres desses espíritos e então podermos avaliar a distinção do que é verdadeiro e do que é falso. Às vezes eles usam o nome de pessoas respeitáveis para dar credibilidade às suas teorias e às vezes usam o nome dos apóstolos, de Maria e até mesmo de Jesus. Os mais contemporâneos usam o nome de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, dentre outros. E como podemos fazer a distinção? Saber se as mensagens procedem desses espíritos renomados? Observando o conteúdo de suas mensagens. E se as palavras estão de acordo com os ensinamentos doutrinários. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, o alertou de que se em algum momento ele dissesse coisas que estivesse em desacordo com os ensinamentos de Jesus, que Chico ficasse com os ensinamentos doutrinários e descartasse o dele, de Emmanuel. Se nem o médium Chico Xavier, que cumpriu fielmente sua missão, fundamentando suas palavras e suas atitudes nos ensinamentos de Jesus, esteve acima da possibilidade de ser enganado pelos falsos profetas da erraticidade, que diremos nós, médios ainda muito imperfeitos? Esse alerta de Emmanuel a Chico foi uma maneira de prevenir quanto aos falsos profetas da erraticidade. E esclarecimentos doutrinários têm por objetivo nos auxiliar na libertação dessas imperfeições que nós todos ainda temos. E como saber se uma comunicação é séria? Verificando seu cunho moral, passando as informações pelo crivo da razão e da lógica. As comunicações sérias não dão datas e nem previsões particulares. Tratam de assuntos sérios e coletivos da humanidade. Além disso, a doutrina espírita nos alerta que as mensagens sejam submetidas a outros grupos para se aferir o caráter coletivo e verdadeiro dessas mensagens. Foi assim que Kardec codificou a doutrina espírita. Ele recebia mais de 1.000 mensagens de centros espíritas, mensagens de mais de 1.000 centros espíritas diferentes. E aí ele lia e comparava onde eram coerentes e convergentes, para poder aferir se estavam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nos alerta o Evangelho Espírita que devemos descartar as mensagens de cunho místico que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Devem ser repelidos tudo que apresentem conselhos exclusivos e preguem a separação e o isolamento. Na doutrina espírita, tudo é claro, simples e didático. Para concluir, vou relembrar um dos ensinamentos de Jesus
que achei muito oportuno para esse tema. Em suas falas, Jesus já utilizou mais de uma vez a analogia da porta. Em certa oportunidade, disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e encontrará pastagem." Em alguma outra passagem, ele convida: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Simbolicamente, o mundo nos apresenta muitas portas. Contudo, nem todas as portas são ditosas e nos convêm, nem todas são boas. Alguns de nós, por vezes, ficam muito entusiasmados para entrar na porta das posses materiais, para viver. Desejamos ter uma casa confortável, boas roupas, bom carro, tudo que nos facilite a vida. São coisas positivas. Somente quando focamos em demasia nesses itens, desejando sempre mais e nos integramos em horas intermináveis de trabalho para conseguir isso, é que vamos nos defrontar com dificuldades e tropeços. Focados apenas nos bens materiais, acabamos por deixar de lado as nossas atitudes que vão melhorar a nossa atividade moral. Deixamos de estar com nossos filhos, nossos familiares, passamos por cima dos nossos amigos, esquecemos de coisas simples. Em resumo, entramos por essa porta enganosa e nos esquecemos de que precisamos sair de tempos em tempos para atender as outras fases da nossa vida, do nosso aprendizado. O mundo nos oferece muitas portas, da fama, da popularidade, da beleza, da riqueza. Temos o livre-arbítrio e podemos optar, elegendo o que entendemos como melhor para nós. A sabedoria está em entrar em qualquer uma dessas portas, mas não esquecer de levar conosco a dignidade, a ética, para não exorbitarmos de coisa alguma. O sábio de Nazaré nos convida a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E por que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida verdadeira? Que poucos a buscam. A escolha nos compete. Cada um de nós elege o que deseja para si. Podemos cultivar a felicidade, sabendo dosar a fortuna, a ambição, a vaidade, com a promoção do bem, cultivando as amizades, uma vida sadia e um saudável convívio familiar. Tenhamos sabedoria para escolher o melhor para nós. E assim, com essa reflexão, que busquemos passar todas as mensagens, inclusive esta, pelo crivo da razão. Não importa de onde venham, tem que ser coerente com os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos doutrinários, que estão fundamentados nas leis divinas. Não esquecendo que todos somos influenciados e influenciadores, que busquemos a boa sintonia com os verdadeiros profetas da erraticidade e do plano material, para que juntos nós possamos ajudar a escrever a obra do progresso da humanidade. Lembrando que fazemos parte da grande família cristã e que colhemos os frutos daquilo que plantamos. Que a paz de Jesus esteja com todos, nos iluminando, nos ajudando a sermos melhor a cada dia. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Sejamos esse espírita. Que assim seja, que assim será. Graças a Deus.